Boa noite, família Pepel, tudo bem? Como é que você está? Como é que está a sua família? Espero que estejam todos bem, guardados pela mão do Senhor. Nesse domingo nós não vamos ter o nosso culto presencial por conta do decreto que está em vigência no nosso município. Então nós teremos apenas um momento de edificação da palavra do Senhor. O meu desejo e a minha oração nesse momento é que o seu coração e a sua mente estejam abertos para aquilo que o Espírito Santo vai falar a você. E na próxima semana, então, retornaremos com as nossas atividades. Antes ainda de passar para a edificação, eu quero ter um momento de oração com você. Feche os seus olhos, dá a mão aí para o seu filho, para a sua filha, dá a mão para quem está com você. Vamos orar juntos na presença do Senhor. Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, Deus. Primeiro com o nosso coração grato ao Senhor, porque podemos perceber a Tua ação nos nossos dias. Guarda, Deus, a nossa comunidade, guarda os nossos familiares. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado uma família aqui na nossa igreja. Deus, oramos ao Senhor, clamando que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para ouvirmos aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar no nosso coração. Guarda-nos em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Deus abençoe você. Que Deus guarde o seu coração, guarde a sua família nos laços do amor do crucificado. Vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Nós podemos marcar a nossa vida pelos fatos que nós presenciamos. Se você já tem a paternidade, se você já é pai ou mãe, você normalmente consegue mensurar o seu tempo de vida pelo nascimento dos seus filhos. Normalmente, se alguém te pergunta alguma coisa, você tenta voltar na sua mente, nesse tempo o meu mais velho não tinha nascido, ou faz tanto tempo que ele nasceu, então foi mais ou menos nesse período que isso aconteceu. Uma outra maneira de você marcar o tempo é você cuidar dos fatos históricos que ocorreram e que marcaram a sua vida. Por exemplo, no meu caso, que nasci na década de 80, metade da década de 80, eu começo a me lembrar de grandes feitos a partir de 94, por exemplo. Eu tenho uma vaga lembrança dos anos 90, da seleção que perde a Copa do Mundo para o Maradona e para o Canidia, mas eu comecei a me lembrar mesmo de futebol a partir de 94. E talvez se você lembra da Copa de 94, você faz parte da mesma geração que eu vi. Depois eu vi o Brasil ganhar também em 2002, a gente não fala de 98 que o Brasil perdeu, mas de 2002 eu vi o Brasil ser campeão também, e depois não existe mais futebol, depois não existiu mais seleção brasileira, o futebol que nós vemos hoje está bem aquém daquilo. Mas tiveram também grandes feitos na humanidade que marcaram a minha existência e que talvez marcaram a sua existência. Por exemplo, onde você estava no dia 11 de setembro, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, você lembra? Eu estava na escola, fazendo educação física nesse dia. Né? Você lembra da Lady Di, quando ela morreu assassinada? Não lembra? Era para lembrar, gente. Se você lembra do dia 11 de setembro, você tem que lembrar dessa parte também. Onde é que você estava no dia 1º de maio de 94? Pastor, eu nem era nascido nessa época. O problema é seu. Não lembra? Na igreja? Eu não estava na igreja. Você lembra o que aconteceu no dia 1º de maio de 94? A morte do Ayrton Senna. Foi o último grande movimento que parou o Brasil. Parou o Brasil. Os historiadores calculam que a morte de Getúlio Vargas para o Brasil foi alguma coisa meio parecida, mas nada se compara à morte do Ayrton Senna. O Brasil parou completamente. As pessoas estavam enlutadas, o Brasil inteiro estava de luto, porque o seu grande ícone, o maior ícone esportivo do Brasil, tinha morrido. Nós, no Rio Grande do Sul, nós vivemos algo parecido quando o incêndio na Boate Kiss. Não sei se você lembra onde você estava, eu me lembro onde eu estava, foi num domingo à noite, eu estava voltando do culto. E é engraçado que naquele mês que se passou, naquela semana que passou, parecia que o Rio Grande do Sul inteiro estava de luto. Mesmo pessoas que não tinham perdido ninguém naquele momento, o Rio Grande do Sul parou, porque algo mexeu com a história, algo parou a história. Nós vivemos os dias assim, os dias dessa pandemia são assim. Com certeza, daqui a alguns anos você vai lembrar onde você estava em 2020, quando o mundo parou. E você vai lembrar que você estava na igreja presbiteriana,
Mas eu quero te lembrar de um texto das Escrituras que também fala de um fato histórico muito importante e que às vezes nós nos esquecemos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu li do verso 1 até o verso 8, mas eu quero trabalhar com você nessa noite somente o primeiro verso. E eu quero desafiar você já nessa noite a decorar esse verso. Muito fácil para você decorar e muito fácil para você tê-lo na sua mente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor exaltado, até eu errei aqui, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Talvez você não saiba quem é Uzias, e se você conhece o meu sogro, o nome do meu sogro não é Uzias, é Ozias, tem uma diferença fonética bem simples ali. Mas esse rei foi um rei muito importante para Israel. Logo eu vou falar um pouco sobre ele. E eu quero nessa noite, quando nós vamos trabalhar esse texto, nós vamos trabalhar esse primeiro verso, que você tenha uma imagem na sua mente. Isaías estava entrando no templo. Isaías estava entrando na igreja. Isaías estava dentro do templo do Senhor. Isaías estava dentro da igreja do Senhor. Isaías estava em adoração. Por isso que o tema dessa mensagem é falar a respeito de você sobre uma palavra para os dias difíceis, e essa palavra você encontra na presença do Senhor. Por isso que é importante você guardar isso na sua mente, que Isaías estava dentro do templo do Senhor. E dentro do templo do Senhor ele tem uma visão. É importante você guardar isso também. Isaías não contempla o Senhor verdadeiramente. Isaías não está no trono de Deus, como alguns teólogos falam e como muitos pastores pregam. Mas Isaías teve uma visão do reino de Deus. Porque se Isaías tivesse visto realmente o Senhor, Isaías teria sido consumido por seu pecado. Então, na verdade, ele está no templo e ele teve a oportunidade de ter uma visão a respeito do trono da graça do Senhor. Isaías estava triste, chateado, com o coração pesado. Se você voltar uma página na sua Bíblia ou mudar de página aí no seu celular, você vai ler o capítulo 5 de Isaías. E eu convido você a ler ele em casa. Você vai ver uma metáfora, uma canção no começo do capítulo de um pai para um filho, falando a respeito de como ele gostaria de se manifestar ao filho. E depois, a partir do verso 8, você vai ver Deus condenando aquela geração. Você vai ver quem é a geração de impuros lábios. Você vai ver quem era a geração que Isaías tinha naquele momento. As pessoas que circundavam a presença de Isaías. Por isso que quando ele contempla o Senhor, ele fala assim: pobre de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. A geração ali de Isaías era uma geração que estava deturpando a palavra do Senhor. A geração de Isaías era uma geração que estava esquecendo quem era Deus. Eram mentirosos, eram gananciosos, eram pessoas que furtavam umas às outras, eram pessoas que adoravam a outros deuses que não o Deus de Israel. Por isso que Deus se revela a Isaías. Guarde também quem é Isaías. Isaías é um profeta meio diferente
do contexto que nós estamos acostumados com os profetas. Muitos profetas, Deus chamava eles da periferia. Eram pobres, eram pessoas que estavam jogadas na sociedade, pessoas que tinham sérios problemas, pessoas que tinham medos, como Moisés, por exemplo, tinha medo de falar, então Deus chama e ele fala, Deus, eu não quero porque eu tenho medo de falar. Né? Ou eram pessoas com alguns problemas emocionais, como Jeremias, por exemplo, estava sempre chorando, sempre chora, Jeremias sempre chorava. Isaías não é assim. Isaías ele fazia parte da alta classe de Israel. Isaías era um aristocrata. Isaías ele era primo desse rei Uzias que nós acabamos de ler. O pai dele era irmão do antigo rei, do pai de Uzias. Isaías estava acostumado a viver dentro do reino. Isaías estava acostumado a ver a sua geração de uma ótica diferente. Porque se você conversa com alguém da periferia, ele tem uma visão a respeito da sociedade. Se você conversa com alguém da alta classe, ele tem uma visão diferente da sociedade. Isaías, ele é um profeta diferente por conta disso. Ele tem uma visão diferente, ele enxerga a sociedade de Israel por uma ótica diferente. Isaías também tem um privilégio. Ele faz, a sua mensagem é tanto para Judá quanto para Israel. Lembre-se que nesse período ainda, principalmente aqui do capítulo 6, o reino do norte ainda não havia caído. Nesse momento, Uzias era o rei, Uzias era o rei em Judá, Jeroboão II era o rei em Israel, e era um momento de prosperidade. Acredita-se, quando você estuda teologia, que depois de Salomão, que foi o maior rei que Israel teve, que onde o reino de Israel mais prosperou, esse momento é o momento mais próspero de Israel. É o mais próspero da nação de Judá, o mais próspero do reino do norte, que é Israel. Isaías tem a oportunidade, então, de falar da sua mensagem, de promulgar a mensagem do Senhor para os dois reinos. Mas nesse momento, ele está com seu coração triste. Nesse momento, ele está com seu coração quebrantado. Nesse momento, ele está com seu coração dolorido. E ele vai até o templo. Ele vai até a presença de Deus. E ele tem essa visão. Por isso que eu quero falar com você sobre 3 facetas dessa visão e quero usar só o primeiro verso. Apesar de você ter lido todo o contexto comigo, é importante você saber o contexto da mensagem, mas eu quero usar só o primeiro verso, porque quando ele entra no templo do Senhor para buscar amparo, ele tem essa visão. E essa visão, a primeira coisa que ela representa o consolo imediato para situações do cotidiano. A visão que Isaías tem representa consolo imediato para situações do cotidiano. O verso começa, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias, o nome dele significa aquele que o Senhor ajuda. Israel, Judá no caso, nunca foi tão forte como nos dias desse homem. Judá, nos dias de Uzias, teve o seu exército aumentado, as suas armas aumentaram. Uzias ele conseguiu vencer batalhas que até então Israel não tinha conseguido vencer. Porém, Uzias não tinha só coisas boas. Tem algo que ele é muito parecido com outro rei chamado Saul. Você lembra de Saul? Você lembra o que Saul faz? Deus manda ele para a guerra. E através do profeta, o profeta fala para ele, olha, vá na guerra, mata todo mundo, nem os animais é para sobrar. Ele vai para a guerra, ele mata todo mundo, mas ele quer ser mais santo do que Deus. Então ele separa algumas ovelhas para sacrificar ao Senhor. Então, quando Samuel chega no arraial, ele fala assim, que balido de ovelhas é esse? Deus não mandou você destruir tudo desse povo? Ah, Samuel, mas a gente quer sacrificar ao Senhor. A sua desobediência. Aí que vem uma frase que pai gosta muito de dizer para os filhos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então Samuel diz para Saul, você vai perder o seu reino. O reino de Israel não está mais sobre você. Dali para frente Deus levanta Davi e o resto da história você já sabe. Aqui esse rei que nós lemos Uzias comete o mesmo pecado. Ele é colocado ao reino muito cedo, acredita-se que ele tinha cerca de 16 anos, quando ele sobe ao trono, mas ele já tinha vencido muitas coisas, muitas batalhas, ele era um rei querido pelo povo, as pessoas gostavam do rei que elas tinham, então ele entra no templo e ele quer mandar nos sacerdotes. Ele entra no templo e ele quer oferecer incenso ao Senhor.
E se você voltar na sua Bíblia, lá no livro de Levíticos, de Deuteronômios, você vai lembrar que somente os sacerdotes ofereciam, então, incenso ao Senhor, em adoração a Deus. Naquele momento, quando ele pega o incensário, Deus toca na vida dele e ele passa a ter lepra. Então nós acreditamos, quando nós estudamos a vida de Uzias, você pode ver a história dele lá em 2 Crônicas ou no 2º livro de Reis, que ele passa a reinar de um lugar separado. Ele passa a reinar agora fora do reino. Lembre-se, quem tinha lepra não convivia com as pessoas. Quem tinha lepra não podia estar sentado no trono. Por isso que logo que ele volta, seu filho Jotão acaba assumindo o reino no seu lugar. Apesar dele reinar 50 anos, boa parte desse processo de Uzias ele reina fora do trono de Israel. Ele foi um grande rei. Ele foi um grande rei. Mas para Isaías, ele não era um rei. Para Isaías, ele era o primo, o parente. Não sei se você tem pessoas que você conheça que sejam meio famosas assim, e às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa, nossa, um dia chegaram para o meu primo, por exemplo, não que eu seja famoso, nada disso, mas chegou um colega dele de trabalho e falou assim, seu primo ele é reverendo? Meu primo é reverendo. Não, porque alguém para ser reverendo tem que ser uma pessoa que estudou muito. Nossa, seu primo é reverendo. Como se ser reverendo fosse uma grande coisa, né? Eu continuo sendo o Rodrigo, igual a você, as mesmas crises que você tem. Mas as pessoas, elas às vezes idolatram os títulos que carregam à frente do seu nome. Então, para Isaías, Uzias não era o rei de Israel. Uzias era seu primo, parente. Isaías, quando ele se dobra na presença do Senhor, ele se dobra por 2 simples motivos. Primeiro, o grande líder de Israel, o grande rei de Israel havia morrido. Quem se levantará? Quem será o próximo rei? E a segunda questão, o coração dele estava dolorido porque o seu parente havia morrido. Por isso que quando ele entra no templo do Senhor, e por isso que ele cita a morte desse rei, ele fala nos dias das minhas crises, nos dias das minhas angústias, nos dias das minhas dores, no dia do meu luto, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E é interessante que quando nós passamos por lutas e dificuldades, quando nós estamos vivendo os momentos mais difíceis da nossa vida, nós não conseguimos contemplar o Senhor. Não é só comigo que acontece isso, eu sei que com você também. Nos momentos de lutas e dificuldades, parece que nós não conseguimos encontrar luz no fim do túnel. Nós não conseguimos encontrar aquilo que vai nos trazer amparo, aquilo que vai nos trazer consolo. Por isso que nós andamos ansiosos, por isso que nós andamos preocupados, por isso que isso pesa ao nosso coração. Isaías aqui vem nos ensinar que a primeira faceta dessa visão que ele tem é você conseguir contemplar o Senhor no meio das suas lutas e dificuldades. Eu quero te trazer uma história bem simples para você guardar. Lembra de Pedro? Pedro, ele caminha sobre as águas. No momento que ele deixa de olhar para o Senhor Jesus, ele afunda. O que ele exclama? Lembra do texto? Senhor, salva-me. Ele estava olhando para as ondas? Estava olhando para as águas? Ou ele estava olhando para aquele que poderia salvar ele? Quando ele exclama? O Senhor. Porque senão ele tinha afundado. No momento das nossas lutas e dificuldades, nós precisamos sim contemplar a cruz de Cristo. No momento das nossas dores e dificuldades, sim, nós precisamos contemplar a Cristo na nossa vida. Por isso que quando perguntam para mim qual é a resposta para esse momento de crise que nós vivemos, é a cruz. Por isso que quando você chega no gabinete para conversar sobre os seus problemas, a resposta que eu vou te dar é a cruz. Por isso que quando você está passando por dificuldades, por lutas diárias, a resposta que você tem para a sua vida é a cruz. Porque se a cruz de Cristo não for o suficiente para você, você precisa rever a sua filiação. Você precisa rever a sua vida. Você precisa rever os seus conceitos. Porque a cruz sim é a resposta para todas as coisas. Olha que interessante. Isaías, ele entra no templo do Senhor. Ele não fala assim, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o pastor Rodrigo pregar. Ele não fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Ernesto ministrar o louvor. Ele não fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o pessoal da recepção me cumprimentar. Tudo passou por ele. Tudo passou batido por ele naquele momento. Ele viu o Senhor.
E aí uma outra coisa que eu queria que você guardasse ainda dentro desse primeiro ponto. Quantas vezes você vem até o culto e você não vê o Senhor? Quantas vezes você vem até um culto e você não contempla a presença de Deus? E eu e você, nós costumamos a colocar a culpa sempre nos outros. Ah, hoje o pastor Rodrigo não estava inspirado, hoje não foi legal a palavra. Ah, hoje o louvor escolheu umas músicas que eu nem conhecia, então eu não cantei direito. Ah, hoje eu estava com muito frio, então não deu para adorar. E daí você entra e sai do templo. Você entra e sai da casa do Senhor, sem contemplar a presença de Deus. E você acha mesmo que o problema é exterior. Não é. O problema é o seu coração. Se você estiver com o coração quebrantado, você vai vislumbrar o Senhor. Se o Senhor for a resposta do todo na sua vida, você vai contemplar o Senhor. Por trás dessa oração de Isaías, Isaías está dizendo: Deus, nós não temos mais rei e eu não tenho mais o meu parente, eu estou de luto, meu coração está quebrantado, toma ele nas tuas mãos. E Deus do céu diz: então agora você vai me ver. Por isso que às vezes você não enxerga o Senhor, meu querido. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado. Vamos seguindo. Segunda ideia que representa essa visão, ela representa o renovo da esperança em dias melhores. O Senhor, Ele é soberano. Olha o que o texto diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei de Israel havia morrido. O rei dos reis continuava reinando. O governante de Israel havia padecido da morte. O rei dos reis estava sentado no seu alto e sublime trono. Ele continuava soberano sobre toda aquela situação, sobre todo aquele contexto. Por isso que me desespera muito o coração presenciar momentos como esse que nós estamos vivendo e as pessoas ainda achar que Deus não está cuidando delas, que Deus perdeu o controle, que Deus não está mais no governo de tudo, que o Covid veio e pegou Deus de surpresa. Em nenhum momento Deus foi surpreendido. Em nenhum momento Deus foi pego de surpresa. Ele está assentado num alto e sublime trono. E eu e você precisamos então entender a figura de linguagem que Isaías está usando aqui. Ele poderia ter visto o Senhor sentado sobre o templo. Ele não estava no templo. Por que ele não viu Deus sentado sobre o altar? Ou ele poderia ter tido a visão então de Deus sentado sobre o trono de Israel. Israel já tinha um reino. Ele poderia estar sentado lá. Não, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, em algo que era intangível, algo que era inalcançável, algo que somente o Senhor poderia estar. É como se Deus olhasse para Isaías e dissesse: Isaías, fica sossegado. Eu estou no controle. Nada fugiu das minhas mãos. A pergunta que você tem que fazer ao seu coração nessa noite é se você confia nesse governante que está no alto e sublime trono. A pergunta que você tem que fazer ao seu coração é se você deposita toda a sua esperança nesse governante que está no alto e sublime trono. E se a resposta for sim para essas duas perguntas, por que andar ansioso então? Por que andar preocupado? Por que fazer da sua vida asilo para as preocupações? Isaías esteve aqui, nesse encontro que ele teve com o Senhor, a sua esperança renovada. Pode subir um outro rei, Deus continua no controle. Eu posso morrer, Deus continua no controle. Deus pode tirar alguém próximo de mim, Ele continua no controle. Pode acontecer de eu passar fome, Deus continua no controle. Pode acontecer de tudo dar errado, Ele continua no controle. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Muitos nos nossos dias esquecem desse processo, esquecem do Senhor. Ele se assenta sobre um trono de glória, diante do qual eu e você precisamos nos render em adoração.
Olha que interessante o texto que nós lemos. Isaías entra no templo, Isaías contempla o Senhor, ele vê os anjinhos cantando. E o que ele faz? Ergue as suas mãos? Não. Começa a falar em outras línguas? Também não. Começa a fazer e pular e rodopiar? Também não. Ele se dobra em adoração, dizendo: ai de mim, tenho lábios impuros. Ai de mim, vivo no meio de uma nação de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor dos Exércitos. Se jogou no chão, estava quase morto. Quero usar aqui um termo que é do gauchês e que deveria estar nos nossos dicionários também. Isaías ficou embasbacado com a glória do Senhor, surpreendido com a glória do Senhor. Tocou ele de uma maneira fora do comum. Levou ele a reconhecer quem ele realmente era. Por isso que o renovo da esperança não provinha de homens, mas provinha do Senhor. Por isso que o renovo da esperança não estava no próximo rei de Israel, mas estava naquele que está sobre o alto e sublime trono, diante do qual nos faz enxergar quem nós realmente somos. Eu e você, meus irmãos, somos pecadores. E se não for a presença e a glória do Senhor, nós vamos padecer. Se essa visão primeiro representa o consolo imediato, depois ela representa o renovo da esperança em dias melhores. A terceira ideia que eu queria que você guardasse nessa noite é que essa visão representa a permissão do Senhor para estarmos com Ele. O texto fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. As abas das suas vestes enchiam o templo. Onde é que estava Isaías? Porque as abas do Senhor enchiam todo o templo. Onde é que estava Isaías? Embaixo, assim, tentando empurrar a roupa do Senhor para entrar? Algo muito simples aqui eu queria que você guardasse nessa noite, mano. A gravidade que nós devemos ter no nosso coração quando nós entramos na presença do Senhor. Porque se você continua lendo o texto, você vai ver a respeito de serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto porque eles não poderiam contemplar o Senhor sem ser fulminados, com 2 cobriam os pés, porque o lugar que eles estavam era santo, e com 2 voavam. E é interessante que esses anjos estavam na presença de Deus, falando sobre a pizza que eles vão comer depois do culto. Esses anjos estavam na presença de Deus, falando sobre o time de futebol. Esses anjos estavam na presença de Deus, falando sobre os problemas que eles tinham. Esses anjos estavam na presença de Deus, jogando conversa fora. Esses anjos estavam na presença de Deus, falando sobre o Covid. Não! Esses anjos estavam na presença de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Esses anjos estavam adorando ao Senhor. Eles viram o Senhor e adoram ao Senhor. É essa visão que Isaías tem. É essas abas que enchiam todo o templo. É esse lugar de adoração que Isaías estava. Nos nossos dias, nós limitamos a ação do Senhor, achando que Deus se move na forma. Por isso que nós achamos que um culto com uma gravidade, um culto cheio de pompa, é aquele culto que o pregador está de terno e gravata. É aquele culto onde você só toca órgão e canta todos os hinos do inário. Achamos que é uma afronta cantar uma canção. Achamos que é uma afronta o ministro de louvor vir de all-star para o culto. Deus não está preocupado com a forma. Deus está preocupado com o coração. Eu cresci numa geração
onde a igreja era doutrinada pela forma. Várias vezes, inclusive meu pai, que era diácono, se você entrasse de boné, tirava o boné da sua cabeça. Antigamente, você que tem a idade do Gerson, se você fosse na igreja e ficasse conversando no meio do culto, você pode ter certeza que o diácono ia chegar no seu ouvido e falar assim: e aí? O que está acontecendo? Hoje a gente não pode mais fazer isso. Ai dos diáconos se fizerem isso com as crianças da nossa igreja, ou com você. Com certeza no outro dia você vai estar: pastor, você viu? O diácono Rogério veio aqui e me chamou a atenção. Sabe qual é o problema da liberdade que nós ganhamos nos nossos dias? É porque nós não temos mais a gravidade no nosso coração do que eu e você estamos fazendo aqui nessa noite. Com certeza, quando você passou por aquela porta, você não passou por aquela porta e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Com certeza você não passou por aquela porta e disse: eu não posso estar aqui, porque aqui nesse local está o Senhor dos Exércitos. Com certeza você não passou por aquele local e disse: Deus, tem misericórdia de mim. A gente vem para a igreja para fazer outras coisas. Brincar de ser crente. Brincar de adoração. Brincar de ouvir a palavra. Por isso que existem muitas pessoas com seus bons ternos e gravatas, com seus cultos todos pomposos, com pianos de órgão, de tuba por trás, mas que estão distantes do Senhor, porque o seu coração não está ali. E tem muita gente cheio de tatuagem, cheio de piercing pela cara, e que adora o Senhor, porque o coração dele está no Senhor. Você pode enganar a mim, meu irmão. Eu sou bobinho de tudo, mas você não engana o Senhor. Isaías sabia aonde ele estava entrando. Isaías sabia que se ele só estava tendo aquela visão porque Deus foi misericordioso com ele, porque as abas das vestes do Senhor encheram todo o templo. Então Deus permitiu que Isaías estivesse ali. E Isaías não perdeu a oportunidade. Isaías não deixou passar. Dia 15 de março, caminhando para o final, no dia 15 de março de 2020, tinha sido o último culto que nós tínhamos feito aqui na nossa igreja. Quando nós sentamos como conselho para ponderar a volta, nós ponderamos: não, pastor, vamos fazer 3 cultos. O povo está sedento para vir para o culto. O povo está louco para vir para a igreja. Povo é povo. Nós temos os cultos e as igrejas não estão lotadas. As pessoas continuam não buscando ao Senhor. Porque, meu irmão, se se a glória de Deus não é o suficiente para te convencer de quem Ele é, o Covid não vai te convencer. As situações do dia a dia não vão te convencer. Por isso que as pessoas entram e saem dos templos. Entram e saem das igrejas. E elas não veem o Senhor. Por isso que o primeiro desafio que eu e você temos é de realmente dobrar o nosso coração diante de Deus. Da mesma maneira que Isaías fez. Da mesma maneira que Isaías conduziu a sua adoração nesse dia. Por isso que o outro desafio que eu e você temos é de manter um coração quebrantado diante do Pai. Para que Ele aceite a nossa adoração. Porque a misericórdia dEle nós podemos estar adorando a vida dEle. Terceiro desafio, e esse talvez mais difícil. Está na hora de você mudar o coração. Eu mudar o meu coração. Tem uma grande frase que eu escutei essa semana que fala assim: a grandeza não está em ser forte. Força é muito relativo, meu irmão. Meus filhos acham que eu sou forte porque eu sou barrigudo. Não me chamam de gordo. Eles sentam à mesa e dizem: eu quero comer bastante porque eu quero ficar forte que nem o papai, barrigudo que nem o papai.
E ai de você se você estiver rindo aí por baixo da máscara. Força é relativo. Então a grandeza não está em ser forte. A grandeza está em como você usa a sua força. E grande é aquele cuja força conquista mais corações pela própria atração do coração. Grande é aquele que conquista mais corações pela própria atração do coração. Deus podia ter chegado para Isaías, ter dado um peteleco do lado da orelha dele e dito: "Ei, toma chá de senso, meu." Não foi assim que ele fez. Em Cristo Jesus, Deus poderia ter feito a mesma coisa comigo e você. Ele poderia não ter mandado Jesus para a cruz. Poderia ter dado uma bofetada do nosso lado e dito: "Ei, toma chá de senso, vamos parar de pecar." É interessante que desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor nos atrai a Ele pelo seu coração. O Senhor nos atrai a Ele por aquilo que Ele é. Se fosse só pelos feitos, meu irmão, você esqueceria. Pastor, bem capaz. Eu não esqueço daquilo que Deus faz na minha vida. Esquece sim, meu irmão. O povo viu as 10 pragas do Egito, caminhou 1 mês e já tinha esquecido as 10 pragas. Eu e você esquecemos sim quem é o Senhor. Por isso que o convite é que você tenha um coração linkado, colado, junto ao coração do Pai, batendo na mesma frequência, para que você possa então ser discípulo dele. Eu quero terminar a mensagem dessa noite parafraseando esse texto de Isaías, que eu espero que você tenha decorado. Pedir para você decorar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e as abas das suas vestes tocavam o templo. Eu quero que você parafraseie esse texto com o que a gente está vivendo hoje. Em 2020, no ano que a terra parou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. O mesmo Deus que se apresentou a Isaías é o Deus que nós servimos aqui. Os problemas que Isaías enfrentou são tão grandes quanto os problemas que nós enfrentamos. Por isso eu quero que você comece a contemplar o Senhor. Que você saia daqui nessa noite e que você realmente tenha enxergado o Senhor como soberano. Vamos orar? Queremos, Deus, nessa noite falar como Isaías. No ano dos meus maiores conflitos, no ano das minhas maiores lutas, no ano das minhas maiores decepções, no ano que o mundo parou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando soberano, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. O Senhor não reina sobre os céus somente. O Senhor não está distante de nós. O Senhor está conosco aqui. Deus, o meu clamor e a minha oração por aqueles que estão conosco aqui, aqueles que nos assistem, é que o Senhor abra os olhos. Abra os olhos dessa geração, para que possamos contemplar, ver o Senhor, enxergar o Senhor. Os dias são difíceis, as lutas são gigantes, famílias, Deus, têm sido completamente atingidas nesses dias, mas eu clamo ao Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar o Senhor. Porque quando te contemplamos, temos esperança, temos consolo, temos cuidado, nosso coração descansa em paz. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.